Débora, Ok. Muito bem. Vamos então continuar o tema que nós fizemos ontem. Lembre-se que isso está sendo gravado e que se você perdeu o tema de ontem, você pode voltar a assistir. Deve estar na página aí do Go Six do YouTube, se eu não me engano, e nas redes sociais. Então, nós começamos a falar ontem sobre a igreja de Laodiceia, mas com uma ênfase não na Bíblia, mas a nossa ênfase no Espírito de Profecia. E como eu disse ontem já, nós, como adventistas, a gente crê que o dom profético não cessou com a morte de Cristo ou o surgimento da igreja, e que o dom profético foi manifestado numa mulher chamada Ellen White, que morreu inclusive em 1915, e ela escreveu mais de 100 mil páginas, cremos que por inspiração de Deus, esses muitos escritos dela, muitas coisas inclusive têm se cumprido, e muitas coisas, a maioria das coisas que ela escreveu é uma ampliando mais aquilo que a Bíblia já diz. Ela não se coloca em lugar da Bíblia. Pelo contrário, ela incentiva a lermos a Bíblia. E ela chega a dizer que, por não compreendermos bem a Bíblia, Deus a usa para fazer com que as pessoas, através do que ela escreveu, vá para a Bíblia ou compreenda melhor a Bíblia. O foco sempre é a Bíblia. Então, a gente começou ontem o estudo sobre a igreja de Laodiceia e hoje vamos dar a segunda parte. Só vou pedir a sua paciência, porque talvez a gente gaste um pouquinho mais de tempo hoje, mas vai ser muito necessário, você vai entender. E também no final eu vou abrir para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, no final você pode fazer. Uma última coisa que eu quero dizer é que o seu microfone tem que estar fechado, né? Acho que a Rose fecha aí de todo mundo, mas de quando em quando aqui nas minhas mensagens eu vou fazer perguntas. O que está escrito? A parte em vermelho e tal. Você não precisa abrir o seu microfone para responder. Eu quero que você responda você mesmo aí com o microfone fechado, porque quando você responde, você fixa mais na mente, porque você se ouve, você fala e você se ouve. E então essas minhas perguntas não é para você abrir o microfone e responder, porque uma vez que você abre o microfone e fala, enquanto você está falando, o seu celular corta o meu áudio e aí você pode perder alguma coisa que a gente diz aqui, tá bom? Então vamos lá. É, Vamos colocar aqui esse texto para começar. Ellen White diz, né, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 87. A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente, hoje. Aí ela diz: a maior parte desse povo, olha isso, irmãos, a maior parte desse povo, quanto? 60%, 50%, 51%, 52%, 90%, a gente não sabe. Mas já na época dela, ela diz: a maior parte deles, desse povo, são professos mornos. Tem do nome, mas não zelo. Eu coloquei a palavra zelo aí em vermelho, porque daqui a pouco a gente vai voltar a ela, tá bom? Então, isso é assustador quando a gente estuda isso. Veja, se na época dela, que foi na época dos pioneiros, na época do surgimento da igreja, ela pôde dizer por revelação divina que a maior parte dos membros da igreja adventista do sétimo dia, a maior parte tem zelo, falta zelo, são mornos, tem nome, mas falta zelo. Eu não sei o que ela diria da igreja de hoje, né? Mas esse texto eu coloquei logo de início para impactar você para aquilo que a gente vai ver agora. Então vamos lá. O próximo texto, os próximos dois textos, serão textos que vai explicar algo importante que eu já mencionei ontem. Olha aí. Ela fala o que, que é a fé, ela fala o que, que é o colírio, o que, que é as vestes e o que é a, o ouro purificado no fogo. Lembra que a gente viu ontem? A mensagem bíblica, Jesus fala para a igreja de Laodiceia: eu te aconselho, só tem um conselho. E nesse conselho, Jesus diz: compres. A gente já viu um pouco o que é esse comprar ontem, mas a gente vai ver melhor hoje. E o que é essas coisas que Jesus diz para a gente comprar? Aí ela diz: a fé e o amor são verdadeiras riquezas. Isso é, no caso, ela diz, o ouro puro que a testemunha verdadeira aconselha os mornos a comprar. A gente vai ver daqui a pouco de novo o que é comprar. E ela continua na mesma página: o ouro aqui recomendado como tendo sido provado no fogo é fé e amor. Então, quando Jesus diz, compre de mim ouro, ele está dizendo fé e amor.
Agora, como é que a gente compra a fé e amor? A fé e amor são dons que Deus nos dá, por isso não tem como comprar. Mas a gente precisa ter fé e amor. A outra coisa que ele diz lá são vestiduras brancas. Lembre-se, né? Então, a Ellen White vai explicar o que que é isso. A vestidura branca é a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. Esta é, na verdade, uma vestimenta de textura celestial, que somente pode ser comprada de Cristo. Como é que a gente compra? Por uma vida de voluntária obediência. Você se lembra a ênfase que eu dei ontem? Eu mostrei para você um texto de Apocalipse 3, que Jesus fala, falando da Laodiceia, diz: Eu conheço as tuas obras. Depois levei você para Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas, além de dizer que, no verso 12 de Apocalipse 14, além de dizer que uma das características do povo de Deus são aqueles que guardam os mandamentos, ou seja, tem a ver com obras, logo no verso seguinte, o verso 13, vai dizer: Bem-aventurados aqueles que morrem desde agora, a partir o que significa essa frase desde agora? Eu mencionei ontem. Aquelas pessoas que morrem desde agora, ou seja, desde o surgimento dessas mensagens de Apocalipse 14, das 3 mensagens angélicas, ou seja, desde 1844. Então, o texto diz: Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, desde 1844. Por quê? Porque as suas obras os acompanham. Então, queridos, essa mensagem para a igreja de Laodiceia, essa mensagem que o povo de Deus tem que dar, envolvendo as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, envolve obras. Aí Satanás, muito sutilmente, muito ardilosamente, é, programa, configura o povo, os cristãos que não são adventistas, configura esses cristãos para eles dizerem que as obras não tem problema, né? As obras não tem problema, é só fé, é só acredita em Jesus, está tudo certo, você pode continuar vivendo como você viveu, não tem problema as obras, não se preocupe com obras. Não tem a obra. O problema das obras não são elas em si mesmas. O problema é quando a gente pratica as obras para conseguir alguma coisa de Deus. Aí é legalismo. Agora, as obras têm o seu papel, e as obras têm um papel fundamental para a igreja nesses últimos dias. E temos que colocar as obras no seu devido lugar. As obras não salvam, Efésios 2, 8 a 10. A salvação é graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porém, no verso 10 de Efésios 2, vai dizer que Deus já preparou essas obras de antemão para que a gente ande nelas. O plano de Deus é que a gente cumpra obras. E a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Então, o problema, queridos, é que hoje entrou na cabeça de muito adventista que quando uma pessoa é muito fiel, dedicada a Deus, frequenta os cultos direitinho, se preocupa com a sua alimentação, se preocupa com a sua vestimenta, se preocupa com as coisas espirituais, que fala de Jesus para as pessoas, aí os adventistas pensam: é fanático. Ué, onde já se viu isso? Não existe isso. Então, queridos, hoje temos que tomar muito cuidado, especialmente com os próprios adventistas que têm conceitos errados sobre santificação, especialmente. Então, Ellen White está dizendo que essa vestidura branca é pureza de caráter. E aí ela diz assim, ó, justiça de Cristo, olha a palavrinha em negrito aí, ó, comunicada ao pecador. Essa palavra é muito importante no contexto da teologia adventista. Nós cremos que a justiça de Cristo, ela é imputada. Ellen White vai usar no livro Fé e Obras essas 2 palavras. Justiça imputada. O que é justiça imputada? É a justiça de Cristo colocada em você de graça. Isso é justificação. Ele perdoa você da culpa ele perdoa você do pecado e você é salvo na justificação da culpa do pecado. Isso é justiça imputada. Ele dá para você sem mérito nenhum. Agora, existe a justiça comunicada. Isso não é justificação, o aspecto puro da justificação. Isso já é santificação, que está dentro da justificação também. Mas, de maneira mais didática, na teologia, a gente usa santificação, que a Bíblia também dá ênfase. Então, o que é santificação? Santificação é a justiça de Cristo sendo comunicada, ou seja, ele vai transformando o seu caráter. Ele vai comunicando o caráter dele para você. Você, quando começou a sua caminhada cristã, você tinha o fruto do Espírito? Tinha, mas você vai intensificando os frutos do Espírito na sua vida. Isso é a justiça de Cristo comunicada a você.
exige seu esforço, exige dedicação. Só para você ter uma ideia, ó. Ontem depois eu preguei aqui e fui pregar numa igreja. E lá na igreja eu contei um pouco isso aqui, ó, o que aconteceu ontem. Ontem eu terminei o Goal Six e não ia dar tempo de eu voltar a cochilar um pouquinho para ir para a igreja. A igreja que eu fui pregar ontem foi muito longe. E aí eu falei, vou ter o meu momento de oração aqui. E aí eu me ajoelhei, não fiz aqui onde eu estou, fiz no quarto da minha filha, que ontem ela não estava aqui. E aí eu me ajoelhei e fui orar. E orei e tal, tal. Aí passou, na minha cabeça passou algum tempo e eu pensei, ok, Senhor, já terminei o que eu tinha que falar aqui e beleza. Aí, em nome de Jesus, amém. Aí, quando eu fui pegar o celular que estava do meu lado, eu vi que eu tinha orado só alguns minutos, talvez uns 5 minutos, 8 minutos. Aí eu pensei, ué, mas eu não vou voltar a dormir. Eu não tenho mais nada que fazer. Tá cedo ainda para eu me arrumar para ir para a igreja. Por que que eu vou orar só isso? Não, eu vou orar mais. Aí coloquei o relógio para despertar e falei, não, vou ficar mais 15 minutos aqui ajoelhado orando. Eu já tinha terminado, naquele momento, terminado o que eu tinha que falar com Deus. Mas eu vou continuar orando. E aí coloquei o celular para despertar, vou ficar 15 minutos aqui ajoelhado. Eu faço isso de maneira constante. Não é sempre que a gente tem vontade de orar, não é sempre que a gente tem vontade de ir para a igreja, não é sempre que a gente. Mas a gente vai tendo. A gente precisa do esforço, a gente precisa. Isso é justiça de Cristo comunicada. A justiça de Cristo imputada é uma vez só. Não digo uma vez só, é estanque, é no momento. Toda vez que você peca, se ajoelha e pede perdão por um pecado específico, é a justiça de Cristo que precisa ser imputada a você, porque ele perdoa os seus pecados. Mas a justiça comunicada é todo dia um pouquinho. Senhor, me transforma. Ó, Senhor, o Senhor está me revelando que isso aqui é um pecado da minha vida, é um problema da minha vida, é um defeito de caráter, me transforma. Isso é justiça comunicada. Isso envolve obras, isso envolve transformação de caráter, isso envolve frutos. Essa é a vestidura branca que Jesus está dizendo que é preciso comprar. E essa é a vestidura branca que Jesus está dizendo que a igreja não tem. Diz ter, mas não tem. Então, vou ler de novo, e aí a gente vai para o terceiro ponto, e aí a gente entra no corpo da mensagem mesmo. A vestidura branca é a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. Esta é, na verdade, uma vestimenta de textura celestial, que somente pode ser comprada de Cristo. Como é que a gente compra de Cristo? Por uma vida de voluntária obediência. Eu me voluntario, Senhor, olha, eu não estou obedecendo como deveria, eu não estou fazendo o que eu deveria, mas eu me voluntario, me transforma, me muda, faz que eu ore mais, faz que eu jejue mais, faz que eu procure mais ler tua palavra, buscar-te, presença aos cultos, de madrugada, de manhã, à noite. Senhor, eu não estou bem ainda na minha alimentação, me transforma. Eu não estou bem ainda no meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, me transforma. Eu não estou bem ainda no relacionamento com as pessoas, eu sou muito chato, eu sou fofoqueiro. Senhor, me transforma, entende? Isso é obediência voluntária. Deus vai tocando seu coração, vai abrindo a sua mente para as coisas que você precisa haver mudança na sua vida e você, Senhor, eu estou entendendo que isso aqui eu preciso mudar, me ajuda, né? Isso é a vestidura branca. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas o tempo não permite. E o que é colírio? O colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilitam a discernir entre o mal e o bem e detectar essas duas palavras aí, discernir, detectar o pecado sob qualquer disfarce. Pecado sob qualquer disfarce. Aqui também já daria, só aqui já daria uma mensagem. Colírio. Então é isso que Deus, que a Bíblia fala, que Jesus diz que a gente deve comprar. É isso que a Bíblia fala que a gente deve comprar. Agora, como comprar? Esse texto aqui, ó, é o que a gente leu ontem. Eu vou colocar aqui de novo. Ellen White diz: deem ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Comprem ouro provado no fogo para serem ricos, vestiduras brancas para que possam vestir-se, colírio para que possam ver. Ela usa o texto Apocalipse 3:18. Agora vai explicar. Façam algum esforço, isso significa comprar, a gente viu ontem. Façam algum esforço. A santificação, queridos, não é instantânea. A santificação dura uma vida inteira. A santificação envolve o seu esforço, a sua dedicação. Não se iluda. Ontem, pregando numa igreja, eu perguntei lá na igreja, quando Jesus voltar, o que ele vai transformar? Sim, vai transformar. Ok, tudo certinho. Ok, o que ele vai transformar quando ele voltar? Algumas pessoas disseram o caráter.
Jesus não vai transformar o caráter quando ele voltar. Isso é errado, é equívoco. O caráter precisa ser transformado hoje. É por essa razão que Ellen White ampliou essa mensagem de Apocalipse 3. É por essa razão que em Apocalipse 3 Jesus deu essa revelação para João, já sabendo que a igreja dos últimos dias estaria deficiente em conhecimento. Talvez porque a gente esteja bebendo em fonte pentecostal. Queridos, façam algum esforço, ela diz. Esses preciosos tesouros não cairão sobre nós sem esforço de nossa parte. Cumpre-nos orar, cumpre-nos comprar. O que é comprar? Barra. Ser zelosos e nos arrepender de nosso estado de mornidão. A palavra zelosa aqui de novo. É preciso estarmos despertos para ver os nossos erros, esquadrinhar nossos pecados e arrepender-nos zelosamente deles. Querido, zelo não tem a ver com culto ruidoso, com barulho, não. Zelo tem a ver com arrependimento fervoroso, arrependimento sincero, que a Bíblia vai dizer, inclusive, o João Batista está pregando, vai dizer frutos do arrependimento. O que são frutos do arrependimento? É uma vida transformada. O arrependimento verdadeiro produz transformação de caráter. Isso é arrependimento zeloso. É quando o arrependimento me alcança e, de maneira visível, as pessoas percebem que mudou alguma coisa em mim. E que alguma coisa está mudando no decorrer do tempo. Isso é santificação. Então, o que é comprar? Como é que a gente vai comprar alguma coisa de Deus? Especialmente caráter, fé, amor, colírio. Como é que a gente vai comprar? O comprar aqui é metafórico. O que é comprar? Vou ler de novo. Façam algum esforço. Esses preciosos tesouros não cairão sobre nós sem esforço de nossa parte. Cumpre-nos comprar, ou seja, ser zelosos e arrepender-nos de nosso estado de mornidão. Olha esse outro texto. Isso aqui é assustador, querido. Isso aqui é assustador. Olha o que ela diz, ó. Talvez alguns digam que esperar favor de Deus por meio de nossas obras é exaltar os próprios méritos. Olha o que ela está dizendo. Alguém talvez diga, esse negócio de obra. Não é exatamente isso que as pessoas estão dizendo hoje. Esse negócio de obra, não esquece obra, salvação é graça. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Não podemos confiar nas obras para a salvação. Repito, Efésios 2, 8 a 10, que eu disse aqui já. Obras não tem nada a ver para a salvação. Deus não te salva porque você ora, Deus não te salva porque você jejua, Deus não te salva porque você lê a Bíblia, Deus não te salva porque você estuda a lição da escola sabatina, porque você dá estudo bíblico, porque você é vegetariano, porque você cuida da sua alimentação, porque você cuida da sua vestimenta. Não. Deus salva você. E agora ele coloca você no caminho da santificação para comunicar a justiça dele para você. É a vestimenta que ele pede para você comprar. E isso demanda esforço, Senhor, eu não gosto disso, mas eu sei que isso é o melhor. Então me transforma. O que a Bíblia chama? A Bíblia chama isso do quê? Conversão. O que é conversão? Quem tirou aí carteira de motorista sabe, você está numa direção, faz a conversão. Mudou a direção. Estava à sua direita, foi para a esquerda, e vice-versa. Aquilo que você amava, agora você odeia. Aquilo que você odiava, coisa de Bíblia, igreja e tal, agora você ama. Deus Aí, querido, só um parênteses aqui. Hoje em dia também tá. Eu estou muito tranquilo para falar essas coisas, porque aqui eu não estou exercendo mais ministério, tenho meu próprio business, e isso me deixa livre para falar algumas coisas. Entrou na igreja adventista sétimo dia, de um tempo para cá, esse negócio que nós temos que fazer a igreja mais atrativa para os jovens. Nós temos que fazer a igreja mais atrativa para os jovens. Isso é balela, queridos. Isso não existe. Por favor, eu espero não estar ofendendo ninguém aqui. Mas esse negócio não existe. Deus espera, queridos, que a igreja ensine o que tem que ser ensinado. That's it. Não tem que mudar nada na igreja para satisfazer A, B, C. Não existe isso. Tá bom? Fecha parênteses. O que Ellen White está dizendo? Alguém pode pensar que pelas obras, como é que vai falar de obras? Aí ela continua: certamente não podemos comprar uma vitória sequer com nossas boas obras. Todavia, em vermelho, nos é impossível ser vitoriosos sem obras. A compra que Cristo nos recomenda é simplesmente cumprir as condições que ele nos propõe.
A verdadeira graça, que é de inestimável valor e que resistirá à experiência da aprovação e da adversidade, só se obtém pela fé, pela humilde obediência apoiada pela oração. Esses são os passos que Deus colocou como, ela diz aí, ó, em negrito, cumprir as condições que ele nos propõe. É isso que é comprar. Tem a ver com obras, esforço, dedicação. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra nós mesmos. A nossa luta é contra os espíritos, a nossa luta é contra o diabo, contra o mundo. Agora, a gente, querido, a gente não é bonzinho por natureza. Nós não somos bonzinhos por natureza. Vamos fazer a coisa aqui para agradar o jovem. Como assim? O jovem é bonzinho por natureza? O jovem tem gosto aprimorado para a gente mudar coisas no culto da igreja para satisfazer o jovem. O jovem precisa de conversão, assim como adulto, assim como a criança, assim como adolescente. E se essa é a necessidade das pessoas, a gente tem que dar para as pessoas, seja elas jovens, adultos, idosos, a igreja tem que dar para essas pessoas o que elas precisam, não o que elas querem. A igreja precisa dar para as pessoas o que elas precisam, não o que elas querem. E nesse contexto, às vezes, você tem que dar para o seu filho alguma coisa que ele não gosta, sim ou não? Ah, eu não gosto de salada, eu não gosto de tomar injeção, eu não gosto de tomar remédio. Ok, mas tem que tomar, porque você não, como pai, não pode dar para o seu filho aquilo que ele gosta só. Você tem que dar aquilo que ele precisa. A igreja é a mesma coisa, estou fazendo uma analogia só aqui. Então precisamos cumprir as condições, queridos, cumprir as condições. O que são as condições? Fé, obediência, oração. Ok? Lembre-se que a fé é dele, a obediência é por causa dele e a oração a gente tem que se esforçar. E aí a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós. Até ele nos ajuda nisso. Ok, vamos avançar. Agora, esse texto também eu coloquei aí ontem, ó. Lembra-se, Jesus está à porta e bate, né? Aí a gente pensa que é só a gente abrir a porta do coração. Mas não é só assim. Olha lá. Vi que muitos têm tanto lixo acumulado à porta do coração que não a podem abrir. Alguns têm desinteligências a remover entre eles e os irmãos. Outros têm mau temperamento, ambição egoísta para afastar antes de poderem abrir a porta. Então não é simplesmente Jesus está batendo, eu abro aqui quando eu quiser, deixa eu ver se eu abro agora, se eu abro amanhã. Não é assim. Outros rolaram o mundo para a porta do coração e isso também a impede de ser aberta. Todo esse entulho deve ser removido. E então poderão abrir a porta e dar aí as boas-vindas ao Salvador. Queridos, esse texto é extremamente revelador sobre a mensagem do Apocalipse. Jesus está à porta e ele é descrito na igreja de Laodiceia, ele é descrito no meu coração, ele é descrito no seu coração, batendo na porta, mas não é simplesmente eu estou lá dentro e deixa eu ver aqui que dia eu abro. Não. E também não é simplesmente, deixa eu abrir a porta do meu coração e ele vai entrar. Não. Tem entulho para ser removido na porta do nosso coração. Tem desinteligências, tem gente que é mesquinha, tem gente que é fofoqueira, tem que tirar isso, queridos. Tem que tirar. Esse texto de Ellen White, ela não está falando que tem que fazer isso para a pessoa ser salva. Ele está falando para pessoas que se dizem salvas, mas que vão perder a salvação por não deixarem Cristo entrar plenamente na vida delas. É a santificação, é a ênfase nas obras. Então, olha essa outra parte. Outros rolaram o mundo para a porta do coração. Gente, hoje, o mundo. Eu vi esses dias na internet, um adventista postou uma palestra muito interessante sobre as vestimentas das mulheres hoje. Claro, pega muito nas mulheres e tal, mas Jesus falou lá em Mateus 5, aquele homem que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já adulterou com ela. Pergunto, por que Jesus falou o homem olhar para a mulher? Por que Jesus falou a mulher olhar para o homem? Quer dizer que a mulher pode olhar para o homem e isso não é adultério? O homem olhar para a mulher é adultério. A mulher não. Porque Jesus especificou lá o homem. Por quê? Porque Jesus sabe que o homem é atraído pelo que ele vê. Então não tem essa de, eu ponho a mulher pensar, eu ponho a roupa que eu quiser e o homem que se vira lá. Não é assim. Queridos, muita gente rolou tanta imundície o mundo para a porta do coração
que Jesus diz, olha, eu tô do lado de fora, eu quero entrar, mas assim, eu não vou entrar desse jeito aí, não vou entrar não. Você sabe o que precisa ser feito. Não é salvação pelas obras. Jesus está dizendo, eu já te salvei, mas você sabe o que precisa ser feito. Você é templo, mas eu preciso, para entrar nesse templo, ele precisa ser puro. Então, eu te ajudo a purificar. Mas, por favor, role toda essa imundícia da porta do seu coração, aí eu entro. E olha queridos, olha esse outro texto, ó. Olha esse outro texto. Aqui. Os que professam religião não estão dispostos a se examinarem intimamente para ver se permanecem na fé. É um temível fato que muitos estão se apoiando sobre falsas esperanças. Alguns se apoiam numa velha experiência que tiveram anos atrás, mas quando chega o tempo de provar o coração, quando todos precisam ter uma experiência diária, não é só no sábado, diária, eles não têm nada que dizer a respeito. Pensam que uma mera profissão da verdade os salvará. Não vai salvar, não podemos iludir. Quando eles vencerem, olha essa frase, quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, então Jesus entrará e será com eles, e eles com ele. Isso está em Apocalipse 3:20. Isso não é assustador? Olha aí a partezinha em vermelho, finalzinho do texto. Quando eles vencerem os pecados que Deus odeia. Queridos, a mensagem de Laodiceia é para cristãos que já são cristãos, já aceitaram Jesus, mas que ainda amam o pecado. Então Jesus diz, eu estou na porta e bato. Não é simplesmente, deixa eu ver aqui, eu vou abrir. Ou então pensar que é para o outro. Não, é para nós. Jesus diz, eu quero entrar. Mas ainda que você queira abrir a porta, você não vai conseguir, porque na porta aí está cheio de lixo, você tem que tirar o lixo primeiro. A porta está emperrada. Eu estou na porta, batendo. Mas você tem que desemperrar a porta. Essa porta, querido, só tem maçaneta para o lado de dentro. E outra coisa, ela só abre para o lado de dentro, viu? O lixo está para o lado de dentro. Você tem que tirar o lixo primeiro da porta da sua casa, aí da porta do seu coração, aí você pode abrir, porque a porta está por dentro, está cheia de lixo, o lixo não vai deixar abrir. Então, ainda que você queira abrir, o pensamento nosso é o seguinte, não, Jesus está à porta, quando eu quiser eu abro. Não. Antes de querer abrir, você tem que tirar o lixo, tem que querer tirar o lixo. Por isso que ele diz, a primeira frase aí, os que professam religião não estão dispostos a se examinarem intimamente para ver se permanecem na fé. Você tem que se examinar, você tem que abrir seus olhos. Eu vou continuar nessa analogia. O que Ellen White está querendo dizer é que muita gente está olhando aqui para a porta e não está olhando, não está examinando o lixo que está no chão da porta, não vai ver. A gente precisa, Senhor, me faça querer olhar esse lixo todo aqui que está fedendo na minha porta. E me ajuda a ter força para tirar. E aí ela diz, quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, aí Jesus entra. Então não é simplesmente, vou abrir a porta que Jesus vai. É muito mais complexo do que isso, ok? Queridos, agora os textos finais são mais fortes e eu peço que você lembre-se que nesses últimos dias é o que a gente precisa. Vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Eu fiquei pensando quando eu li esse texto aqui, será que isso se aplica a mim? Será que isso se aplica a algum pastor da igreja adventista? Será que isso se aplica a algum ancião, a algum líder? Vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus. Não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. Vi que o Senhor estava afiando. Veiga está dizendo que ela está vendo. Eu vi, Deus mostrou para ela. Vi que o Senhor estava afiando sua espada no céu para abatê-los. Oxalá todo morno professo adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhe. Prezados amigos, não se iludam quanto à sua condição. Não podem enganar a Deus. Diz a testemunha verdadeira: eu sei as tuas obras. Queridos, isso é muito forte. Esse outro texto, mais ou menos a mesma coisa que ela diz,
Só que lá era Testemunhos volume 1, agora Testemunhos volume 3. Vi que muitos se estão lisonjeando de ser bons cristãos, os quais não têm um raio de luz de Cristo. Ela diz: eu vi. Não têm por si mesmos uma viva experiência na vida religiosa. Eu dependo do pastor, eu tenho alguma dúvida, eu vou até o pastor, eu dependo do ancião, eu dependo da igreja. Não, queridos. É relacionamento com Deus. Necessitam de profunda e completa obra de humilhação de si mesmos diante de Deus, antes de experimentarem sua verdadeira necessidade de diligente e perseverante esforço para obter as preciosas graças do Espírito. O que ela diz? Diligente e perseverante. Hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. Diligente e perseverante esforço. Esse negócio dos adventistas ter bebido em fonte pentecostal de que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu já aceitei, tá tudo certo, agora é só esperar Jesus voltar e ele vai me levar e eu vivo do jeito que eu quiser aqui, tá tudo certo. Não venha me falar como é que eu tenho que me alimentar, não venha me falar como é que eu tenho que me vestir, não venha me falar como é que tem que ser o culto da igreja, não venha me falar que eu tenho que ir para o culto, não venha me falar que eu tenho que guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol, não venha me falar que eu não tenho que cozinhar no sábado, não me venha falar diligente e perseverante esforço, ok? Olha esse texto. Deus nos mostra que quando o seu povo se encontra em pecado, devem se tomar imediatamente medidas positivas para tirar tal pecado do meio deles. Olha só. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Agora eu vou pedir para você não continuar lendo, você olhar aqui para mim. Você se lembra que a ênfase que eu dei até aqui, Jesus está do lado de fora, batendo na porta, só que não é simplesmente abrir a porta, tem que tirar o lixo. O que é o lixo? O pecado, o mundo, etc. Então, e essa mensagem é para nós, a gente viu, é para nós. É para mim essa mensagem, né? Não tem que, ao ouvir isso aqui, pensar no fulano, não, é para mim, ok? E agora Jesus está dizendo, através de Ellen White, que o que a gente viu até agora, que os membros da igreja têm pecados, que eles estão acariciando, e que Jesus, por isso, não entra. Agora ela vai dizer algo extremamente importante. Vou voltar do começo. Deus nos mostra que quando o seu povo se encontra em pecado, devem se tomar imediatamente medidas positivas para tirar tal pecado do meio deles. Assim como é realidade no individual, o pecado no meu coração também é o pecado da igreja, a fim de que seu desagrado não fique sobre todos. Ou seja, há a possibilidade do desagrado de Deus cair sobre toda a igreja se a liderança não tomar atitudes para tirar o pecado. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posição perdão, de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. No trato do Senhor com seu povo no passado, ele mostra a necessidade de purificar a igreja, de erros. Um pecador pode difundir trevas que excluam a luz de Deus de toda a congregação. Ao as pessoas compreenderem que se estão. Olha o que ela diz agora, um termômetro aqui. As pessoas elas compreendendo que se estão adensando trevas sobre elas, sem que elas saibam a causa, elas devem buscar diligentemente a Deus em grande humildade e abatimento do próprio eu, até que os erros que ofendem o seu espírito sejam descobertos e afastados. O contexto aqui, lembra, no antigo Israel, muitos. Se eu não me engano, aqui o contexto é aquele de Josué, onde o camarada, quando eles invadem Jericó, ele pega lá um negócio, esconde, etc. O que Ellen White está dizendo, queridos? Ellen White está dizendo que os líderes precisam tomar posições para tirar o pecado do meio da igreja. Então, se a liderança sabe que uma pessoa está vivendo em pecado, tem que se tomar posições a respeito disso, com amor, com bondade, com misericórdia. Então, deixa eu dar um conselho aqui para você, ó. Quando você vê uma pessoa em pecado, praticando algo que está contra os princípios da Bíblia, por favor, vá até essa pessoa com amor. Ore muito antes e vá com essa pessoa com amor e diga, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou vendo que eu vi você fazendo isso. Não é eu acho, eu penso que. E também não é para ir nas redes sociais, olha o pecado na igreja. Aí você está sendo instrumento de Satanás. Mesmo antes de ir para o pastor,
Mesmo antes de ir para o pastor, Jesus fala, vai ter com ele. Se ele não te ouvir, você chama um outro irmão, vamos lá fazer uma vigília na casa dele, vamos lá orar, vamos chamar ele para almoçar, vamos conversar com muito amor, paciência, misericórdia. Irmãos, a gente está sabendo que você está em pecado, nós queremos te ajudar, por favor, o que a gente pode fazer por você, etc. Se você continuar nesse caminho, você vai perder sua salvação e a gente quer ver você lá no céu, irmão, o que a gente pode fazer? Não, eu não quero saber de igreja, não quero nada. Ok, aí comunica o pastor. Quando eu era pastor distrital no Brasil, um ancião um dia veio me dizer, pastor do céu, você não sabe, a família tal fez isso, isso, isso. E ele estava falando com gosto do pecado, parecia que ele estava comendo um pedaço de coisa gostosa e falando com gosto danado do pecado do irmão. Aí eu esperei ele terminar e disse, você já foi lá visitar ele? Você é ancião, você devia ter ido visitar. Ah, não, não, não fui não. Então, você marca a visita e vai eu e você lá. Nós vamos visitar o irmão. Viu uma pessoa em pecado, vai até ela. Nós somos um corpo. Às vezes a gente pensa que as pessoas vivem em pecado porque elas querem. Às vezes é porque ela quer mesmo, mas às vezes não. Então você indo abordando com amor, com carinho, com misericórdia, com compaixão, essa pessoa volta. Jesus falou: olha, se ele voltar, você ganhou teu irmão. Se ele voltar, ele ganhou teu. Por quê, queridos? Porque olha o que ela diz aqui, ó. Tá grifado em preto aí, ó. Um pecador pode difundir trevas que exclua a luz de Deus de toda uma congregação. Então, Jesus está na porta do coração individual, mas Jesus está na porta da igreja também. Tem pecados para serem retirados, ok? Agora, eu vou entrar para a parte final da mensagem. Tem pecados na porta do nosso coração individualmente, tem pecados na porta da igreja, e esses pecados precisam ser removidos para Jesus entrar, cear com eles. Ele precisa ser removidos. Como é que vai ser removido? Quando qual é a palavra? Correção, exortação, seja na pregação no púlpito, seja no individual, certo? Não tem como. Esse é o instrumento de Deus. Quando o povo estava se desviando, Deus mandava um profeta. O profeta para fazer o quê? Para passar a mão na cabeça do povo e dizer: oh, Deus ama você, Jesus perdoa você. Não. Para repreender o povo. Olha, volta. Jesus diz: arrazoemos. Deus diz: arrazoemos, vinde a mim, mas você tem que voltar. Não há comunhão entre luz e trevas. Você tem que voltar. Não vou conseguir levar você para o céu assim. Você tem que se emendar. Isso envolve obras. Então, a repreensão, queridos, a correção faz parte da pregação do púlpito. Tem gente que não gosta disso, mas faz parte. Faz parte quando o irmão pecar, você ir até ele com amor, misericórdia, compaixão e corrigi-lo, faz parte. Ok? Olha esses textos. Estou entrando na parte final. Foi-me mostrado que a maior causa, qual é a maior causa do povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual? A maior causa, em vermelho, não aceitarem a correção. Foi mostrado que a incredulidade nos testemunhos, o que são testemunhos? Escritos de Ellen White. Ellen White, queridos, depois você leia aí Testemunhos para a Igreja, volume 3, eu não lembro agora o capítulo, mas Ellen White sofreu demais. A gente pensa, Ellen White profetiza, mas alguns pensam, foi falsa profetisa. Queridos, se ela fosse uma falsa profetisa, ela não teria ficado até o fim como profetisa. Não teria morrido como profetisa. O tanto que essa mulher sofreu na igreja adventista, as pessoas rejeitavam ela. Infelizmente, assim como estão rejeitando hoje. Mas isso é profético também. É a igreja de Deus. É a menina dos olhos dele, ok? Foi mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é não aceitarem a correção. Foi-me mostrado que a incredulidade nos testemunhos de advertência, animação e reprovação está afugentando a luz do povo de Deus. A incredulidade fecha-lhes os olhos, de modo que se acham ignorantes de sua verdadeira condição. Cuidemos, quando alguém sobe no púlpito e nos repreende, precisamos aceitar a repreensão. Olha esse outro texto. O povo de Deus precisa ver suas faltas e despertar-se em arrependimento zeloso e abandonar aqueles pecados que os arrastaram a uma condição tão deplorável de pobreza, cegueira, miséria e engano terrível. Foi-me mostrado que o testemunho incisivo precisa existir na igreja. Testemunho incisivo, repreensão, exortação, com amor, misericórdia, verdade, mas tem que haver.
Apenas isso corresponderá à mensagem aos laodiceanos. Mensagem Laodiceia é mensagem dura. Talvez esteja aí algum pastor me ouvindo. Pastor, pregue a verdade, não fique com receio de pregar a verdade, ainda que você seja atacado, criticado, mas pregue a verdade com amor, misericórdia, mas pregue a verdade. Apenas isso corresponderá à mensagem aos laodiceanos. Erros precisam ser reprovados. O pecado precisa ser chamado pecado. E a iniquidade deve ser enfrentada de modo pronto e decisivo e afastada de nós como um povo. Você lembra que Ellen White tem um texto que ela diz que o pecado precisa ser chamado pelo nome, né? Tinha um camarada na minha igreja lá que ele era muito crítico, acusador até, diabólico. E ele usava esse texto. Não, Ellen White diz que o pecado tem que ser chamado pelo nome. E aí, de tanto ele falar isso, um dia me veio na mente. Quando ele falou isso, eu disse: olha, irmão, Ellen White diz que o pecado tem que ser chamado pelo nome, mas primariamente chame o seu pecado pelo nome. Então, antes da gente subir no púlpito e pregar o pecado dos outros, a gente tem que enxergar o nosso próprio pecado. As pessoas precisam ver que a gente também está preocupado com os nossos pecados e que a nossa reprovação, a nossa mensagem de reprovação, a nossa pregação é uma mensagem de misericórdia, de compaixão. Então, antes de você ir lá falar com o seu irmão, Jesus falou, né? Antes de você ir lá tirar o cisco que está no olho do irmão, tire a trave do seu. Jesus não diz que não deve ir lá tirar a trave, o cisco que está no olho do irmão. Jesus não diz. Jesus vai dizer que quando você tirar o seu, aí você tira. Você tem que tirar o do outro. Claro que você tem que tirar, mas primeiro você tem que tirar o seu. Então, como a gente não quer tirar o nosso, aí a gente às vezes, não, deixa o irmão pecado lá, não vou tirar, não, porque Jesus diz que eu não tenho que tirar o. Não, Jesus diz, você pode tirar, você deve tirar o cisco, mas primeiro tire o seu. E aí você, com misericórdia, porque se você não tira o seu, você vai com crítica, você vai com acusação. Ah, irmão, você tá pecado, né, seu miserável? Olha aí, ó, eu sou melhor do que você. Não. Então, tire a trave que está no seu primeiro, enxergue que o seu pecado é maior do que o do irmão. E aí, quando você for lidar com o pecado dele, você vai lidar com misericórdia. Porque você enxergou primeiro o seu pecado. Então, reprovação precisa haver. Chame o seu pecado pelo nome primeiro, mas aí depois você pode reprovar o irmão com humildade, com amor, com misericórdia. Mas isso precisa ser feito, porque a gente viu o pecado de uma pessoa na igreja pode levar trevas para a igreja inteira. Olha só. Ellen White teve uma visão, e ela escreve aí, ó. Em minha última visão, vi que mesmo esta decidida mensagem da testemunha verdadeira, Jesus, não cumpriu o desígnio de Deus. O povo continua a manter-se sonolento em seus pecados. Olha aí. Então, quando fala sonolência, não tem a ver com fervor no culto, que, então vou fazer um culto mais fervoroso, mais barulhento. Não tem a ver com isso. Está falando de pecado. O povo continua a manter-se sonolento em seus pecados, continua a se dizer rico e que não necessita de nada. Muitos indagam, olha só, muitos indagam, por que são feitas tantas reprovações? Porque os testemunhos, a palavra testemunhos aí se refere aos livros, os escritos de Ellen White reprovando o pecado já na época dela. Porque os testemunhos os acusam continuamente de apostasia e de ofensivos pecados? Nós amamos a verdade, estamos prosperando, não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Parece que eu estou ouvindo pessoas dizendo, não precisa subir no púlpito para repreender ninguém. Onde já se viu? A Ellen diz, examinem, porém, esses queixosos, o próprio coração, e comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem o coração diante de Deus, deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas, então as escamas lhes cairão dos olhos e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. É preciso os testemunhos de reprovação. Queridos, por que você acha que as pessoas hoje, os adventistas hoje, não querem mais saber do Espírito de Profecia? Por que os escritos de Ellen White, você ouve até pastor adventista dizer, não, isso aí foi para a época dela. Por favor. Nós estamos num. Vou fazer uma analogia que um dia eu vi um pastor fazer que é perfeita. Nós estamos num barco e nós estamos sentido ao porto. Vamos chegar lá. Mas Deus disse assim, ó, para aqueles que lideram esse barco. Deus assim, ó, quando chegar num determinado momento da viagem, quando vocês estiverem quase chegando no porto,
eu pedi para uma pessoa ir lá com um barquinho e dar as últimas instruções para vocês chegarem. Vai ter uma pessoa que vai dar as últimas instruções para vocês chegarem com segurança lá no porto. Nós já temos a Bíblia, mas Ellen White essas últimas instruções. Não para se colocar no lugar da Bíblia, não, não. Mas são detalhes para que a gente possa chegar no porto com segurança. Desviar de dunas, desviar de icebergs. O problema é que as pessoas estão negando esses testemunhos. Não, a Ellen White escreveu para a época dela lá. Porque tem muita reprovação. A irmã Márcia, do pastor Eliakim, deve estar aqui. Um dia a irmã Márcia me falou uma frase que eu pensei que só eu que sentia. Eu pensei, não é possível. Será que é só eu que sinto isso? A irmã Márcia disse uma coisa que reflete exatamente o que eu sinto. Quando eu leio o Espírito de Profecia, quando eu gasto tempo lendo o Espírito de Profecia, a impressão que dá é que eu estou mais longe do céu. Por que isso? Porque me reprova. E o Espírito de Profecia me leva de joelhos. Senhor, eu estou lendo aqui que o negócio está feio para o meu lado. Eu pensei que eu estava até bem, mas quando eu leio o Espírito de Profecia, aí eu vejo que tal negócio está feio. Eu boto meu joelho no chão e falo, Senhor, me dá poder. Senhor, me dá a tua graça, me transforma, me ajude a viver a altura desse negócio aqui que o Senhor me deu. As últimas instruções para eu chegar lá, eu quero chegar lá. Agora a gente não quer ser reprovado. Fala lá da vestimenta, não pode pregar sobre isso. Fala sobre alimentação, não pode pregar sobre isso. Como assim? O povo não está lendo. Ninguém mais está lendo Espírito de Profecia. E não pode pregar do povo. Todo mundo vai se perder, então. Crede em seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Olha lá. Finalizando. Deus é um Deus que odeia o pecado. E aqueles que encorajam o pecador, dizendo tudo lhe vai bem, Deus os amaldiçoará. Quando você vê um irmão em pecado, analise a sua vida primeiro e veja se você já tirou a trave do seu olho, se você já limpou a porta do seu coração, se certifique que você está vivendo a mensagem, que você realmente tem Cristo dentro de você, que você abriu a porta, que você permitiu que ele entrasse, que você tirou todo o lixo para ele entrar. E aí sim, vendo o irmão em pecado, por favor, não encoraje o pecador dizendo, não, pode continuar, tá tudo bem, é graça, é misericórdia, Jesus já salvou a gente. Não. Se você tem essa atitude, ele mais está dizendo, Deus os amaldiçoará. Deus odeia o pecado, queridos. Deus não vai levar pessoas para o céu que também não odeiam o pecado. Ele vai levar pecadores para o céu. Na verdade, ele só vai levar pecadores para o céu. Mas esses pecadores que Jesus leva para o céu serão pecadores que também, como ele, odeiam o pecado. O pecado é só um deslize na vida deles. Eles não vivem em pecado. Eles não desculpam o pecado. Ok, último texto. É plano do maligno trabalhar primeiro sobre a mente da pessoa individual. E então, através dessa pessoa, sobre outras. Eu tenho um sermão lá no meu canal, quem quiser, A Busca, com Sandro Oliveira. Eu tenho lá no meu canal um sermão sobre a estratégia de Satanás. Querido, Satanás, essa estratégia de Satanás. Satanás toma posse da mente de uma pessoa. E através dessa pessoa, ele vai tomando posse da mente. Aí ele chega a dizer que foi assim com o pecado de Eva, de Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele conseguiu, Ellen White diz que ele conseguiu a mente de Eva. E através da mente de Eva, Satanás conseguiu entrar na mente de Adão. E ele continua com a mesma estratégia. É plano do maligno trabalhar primeiro sobre a mente da pessoa individual e então, através dela, sobre outras. Você já viu na igreja o pessoal dizer, não, acho que isso aí não tem problema não, todo mundo faz. Ah, todo mundo come isso, todo mundo veste assim, todo mundo usa isso, todo mundo faz isso. Não tem problema. Satanás toma a mente, especialmente agora com as redes sociais, né? Satanás toma a mente de uma pessoa. Basta uma pessoa. Ellen White chega a dizer também, no livro Patriarcas e Profetas, que o dilúvio veio por causa de uma pessoa chamada Caim. E através de Caim, Deus nos mostra que, no decorrer da história, ele tem que dar um basta no pecado. Uma pessoa, por causa de uma pessoa, os seus descendentes,
corromperam a terra inteira e Deus teve que enviar o dilúvio. Então, o que Ellen White está dizendo aqui é esclarecedor, que diz, a gente precisa do espírito de profecia nos últimos dias, não tem como a gente chegar lá sem esses conhecimentos. Satanás toma posse da mente de uma pessoa e através dela, através talvez da rede social, através até do púlpito adventista, talvez, as pessoas vão se comunicando. Ontem mesmo, repito, eu perguntei na igreja, o que Jesus vai transformar quando Jesus voltar? Ah, o caráter. Não vai transformar o caráter. Olha o perigo de eu crer assim. Se eu acredito que quando Jesus volta, ele transforma o caráter, para que eu preciso me esforçar para transformar o meu caráter agora? Não precisa, ele vai voltar e vai me transformar num piscar de olhos? Não. 1 Coríntios 15 diz que o corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível. O que Jesus vai transformar é o corpo, o caráter precisa ser transformado agora, hoje. Isso envolve esforço, isso envolve obras, isso envolve muita diligência. Satanás toma a mente de uma pessoa e com isso ele entra na mente de outras pessoas. Não tem problema, não, isso aí Deus é tão rigoroso assim, né? Uma mordidinha no fruto não vai dar problema, não, está tranquilo e tal. Já ouviu isso aí? Último texto. Deus muitas vezes abate o homem até ao pó, aumentando a pressão, até que a perfeita humildade e a transformação do caráter o ponham em harmonia com Cristo e o Espírito do céu e tenham a vitória sobre o mundo, é isso? E tenham a vitória sobre o diabo, é isso? E tenham a vitória sobre si mesmos. Queridos, nós precisamos vencer a nós mesmos e não tem como vencer a nós mesmos sem esforço, sem dedicação e sem sofrimento, não tem como. E Ellen White está dizendo que Deus, ele quer nos salvar, mais do que ninguém Deus quer nos salvar. Então, quando vier dificuldade, provação para a sua vida, é difícil, mas saiba que Deus permitiu. Ele não manda, mas ele permitiu para que você seja cada vez mais vitorioso. Vitorioso sobre quem? Sobre você mesmo. Não é comer o que você quer, não é vestir o que você quer, não é usar o que você quer, não é ir onde você quer, acessar os sites que você quer. Não. Isso é diariamente, queridos, diariamente. Isso envolve reprovação, isso envolve que a gente precisa aprender, a gente precisa aprender. Então, que Deus abençoe para que a gente realmente possa estar aberto para isso. Essa é a mensagem de Laodiceia nesses últimos dias. Eu espero que tenha ficado claro aí para você, espero de novo que eu não tenha ofendido ninguém. Essa é a revelação de Deus, essa é a revelação de Deus. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que o carteiro vem entregar uma carta para a gente, e nessa carta tem uma reprovação, aí a gente quer reprovar o carteiro. Ellen White é só o carteiro. Ela é o carteiro. Ela trouxe a repreensão, mas não é dela mesmo. Ela é só o carteiro. Não posso ficar bravo com o carteiro quando ele me entrega um bill para eu pagar, uma conta para eu pagar. É só o carteiro. Então, que Deus os abençoe, queridos. Repressão. Queridos pastores, líderes que pregam, estão me ouvindo aí. Preguemos a palavra nesses últimos dias. Preguemos a palavra nesses últimos dias. Abrir a Bíblia e mostrar para o povo a Bíblia. Deus vai nos cobrar, ok? Eu quero fazer oração, logo depois acho que vai ter outra e a gente pode abrir para perguntas, embora eu estou vendo o tempo aqui já foi bem. Senhor Deus,